dia. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero nesta manhã trazer-lhes uma reflexão bíblica nesse tempo tão complicado, tão difícil que nós estamos vivendo. E eu quero trazer-lhes hoje uma reflexão sobre a necessidade de se pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Pregar o Evangelho é a coisa mais extraordinária, mais especial que existe na vida do ser humano. Louvo a Deus, sou feliz por ter sido chamado e escolhido por Deus para este excelente, extraordinário propósito de pregar o Evangelho. Quando Jesus ressuscita e aparece aos seus discípulos, ele diz lá em Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. E os sinais seguirão os que creem. Que coisa linda! Os sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Meu amigo Marcelo Alves Monteiro, amigo de caserna, estamos aqui ao vivo com esta mensagem para o seu coração. Então, pregar o Evangelho é o privilégio, é o maior privilégio que o homem pode ter nesta terra. E eu quero meditar com você nesta manhã, refletir com você no texto bíblico que está na carta de Paulo aos Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, né? E os versículos de número 15, 16, versículos 14, 15 e 16. Marcos capítulo 1, versículos 14, 15 e 16. Você pode compartilhar esta live aí. Compartilhe com seus amigos, com a sua família, para que possam se alimentar também desta porção da palavra de Deus nesta manhã tão especial e maravilhosa. Serei breve, será uma palavra muito breve, muito rápida, porém objetiva e que vai atingir de uma maneira muito especial o seu coração nesta manhã. Compartilha aí esta palavra, eu vou aguardar que mais pessoas entrem para poder compartilhar esta palavra e que tantas outras mais do seu círculo de amigos das redes sociais sejam também abençoados por meio desta ministração nesta manhã. Deus abençoe a Claudinha Souza, glória a Deus pela sua vida, Claudinha. Deus abençoe a nossa querida irmã Marta Rocha, né? É uma alegria poder ter cada um de vocês participando conosco nesta manhã de ministração da palavra de Deus. Serão poucos minutos, mas minutos preciosíssimos, porque cada minuto é aos pés do Senhor, como ontem ministrou na nossa igreja o meu filho, evangelista Samuel Santos, e ele trouxe uma reflexão extraordinária. Ele disse que o lugar mais alto para que nós possamos estar é aos pés de Cristo. Que coisa boa, né? O lugar mais alto que você pode estar é aos pés de Cristo. Então, nós estamos hoje aqui, nesta manhã, aos pés de Cristo, para esta reflexão da palavra de Deus, aos pés do Senhor Jesus Cristo. Espero que todos estejam ouvindo muito bem esta ministração, esta live, e eu quero ler o texto bíblico para a sua meditação nesta manhã. O texto diz o seguinte, Romanos capítulo 1, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 14, versículo 15 e o versículo 16. Versículo 14, Paulo diz, eu sou devedor. Guarde bem esta frase, devedor.
eu sou devedor, tanto aos gregos como aos bárbaros, tanto aos sábios como aos ignorantes. Versículo 15. Então, quanto a mim, estou pronto para pregar o evangelho, também a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho. Olha que coisa linda. Paulo diz, não me envergonho. No versículo 14 ele diz, sou devedor. No versículo 15 ele diz, estou pronto. Guarde bem essas frases. No versículo 14 ele diz, sou devedor. No versículo 15, Paulo diz, estou pronto. E no versículo 16 ele diz, não me envergonho. Eu quero trazer a reflexão sobre esses 3 pontos, ou essas 3 frases ditas pelo apóstolo Paulo. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus, olha que coisa linda, para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também do grego. E para fechar com excelência esses 3 versículos, o versículo 17, Paulo faz um fechamento extraordinário quando ele diz assim, porque nele a justiça, nele quem? No evangelho. Olha que coisa linda. Paulo diz, porque nele a justiça de Deus é revelada de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Queridos irmãos, eu gosto muito desta carta de Paulo aos Romanos, e Paulo ele traz esta mensagem aos irmãos que estavam ali em Roma, a palavra do Senhor, mostrando a eles o quanto ele era grato a Deus pelo privilégio de ver o evangelho sendo exposto em Roma e também em todos os cantos da terra. E Paulo, nesta carta, ele se coloca como aquele que está disposto a pregar o evangelho, a levar a mensagem das boas novas a todas as nações, a todos os povos. E esta reflexão me chama a atenção, esses 3 pontos que Paulo coloca. Primeiro ele diz, Paulo menciona 3 disposições inabaláveis do seu coração em relação ao evangelho. Essas 3 disposições de Paulo, elas são inabaláveis em relação ao evangelho. Qual a primeira disposição dele? Ele diz, eu sou devedor. Olha que coisa linda. Ele se acha pregar o evangelho não é para Paulo, como era para Paulo e deve ser para nós também, não é apenas fazer um favor. Nós não estamos fazendo favor para Deus, nós não estamos quebrando um galho para Jesus. Pregar o evangelho no contexto de visão de Paulo era uma dívida. Era uma dívida, e nós temos que ter esse entendimento, que pregar o evangelho para nós, que fomos chamados com esta responsabilidade, fomos chamados com este propósito, pregar o evangelho de Jesus Cristo é uma dívida, é uma obrigação. Paulo chega a dizer assim, e foi-me imposta uma obrigação, e ai de mim se não pregar o evangelho. Então, pregar o evangelho para Paulo era uma dívida. Ele disse, eu sou devedor. Olha que coisa linda, devedor. Esta dívida aqui é a obrigação do evangelho. Essa disposição para Paulo é a disposição da obrigação. Ele se sente na obrigação de pregar o evangelho. Que pregar o evangelho para você tenha este mesmo sentido, tenha este mesmo propósito, que pregar o evangelho para você tenha este mesmo valor,
Pregar o evangelho não por pregar, não pregar o evangelho por questões financeiras, por questões de adquirir recursos, de querer status, posição, de querer fama, enfim. Há muitas pessoas que pregam o evangelho em vários propósitos da vida. Isso é fato, é muito claro isso. Mas para Paulo pregar o evangelho era uma dívida. Ele se sentia nessa obrigação de pregar o evangelho porque foi chamado, escolhido, marcado com este fim, marcado com este propósito. Então Paulo diz, eu sou devedor desta grande responsabilidade, né, de pregar o evangelho. Depois Paulo, no versículo 15, diz, eu estou pronto. Então, está pronto aqui é uma outra disposição. Devedor é a obrigação do evangelho. Está pronto é a dedicação do evangelho. Então, Paulo não apenas ele era devedor, mas como também estava pronto. Não basta nós nos sentirmos na dívida, na obrigação da responsabilidade, mas não está pronto para cumprir a responsabilidade. E Paulo se sentia não apenas devedor da responsabilidade de pregar o evangelho, imbuído deste compromisso, mas ele disse, eu estou pronto. Está pronto aqui, está disposto a enfrentar qualquer que fosse a circunstância. E Paulo dá exemplos N nas suas cartas de como realmente ele estava pronto para cumprir a tarefa de propagar o evangelho. O que diz o versículo 15? Então, quanto a mim, estou pronto para pregar o evangelho, também a vós que estáis em Roma. Estou pronto para pregar a vocês também, irmãos. Romanos. Os irmãos que estão em Roma. Então, Paulo tinha esta convicção dentro dele da prontidão para cumprir a tarefa. Nós precisamos estar prontos para cumprir o chamado de Deus. Não basta apenas não basta apenas a disponibilidade, ou não basta apenas o compromisso, a certeza do compromisso. Tem que ter a disponibilidade para cumprir o compromisso, para cumprir a determinação, porque pregar o evangelho é uma ordem. Não é um favor a Deus, não é um favor ao pastor, não é um favor à igreja. Pregar o evangelho é uma ordem imperativa. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ele não pede, ele ordena. E nós temos esta obrigação. E Paulo se sentia nesta obrigação pelo fato de ter sido chamado por Deus. Paulo sente esta responsabilidade e se acha um devedor quanto ao compromisso, quanto à responsabilidade de pregar o evangelho. Aí ele diz, não apenas sou devedor, mas estou pronto. Eu estou pronto. Paulo está pronto não apenas para sair propagando, mas enfim, para enfrentar qualquer situação. Um dia o profeta Ágabo pegou a cinta de Paulo e fez uma ilustração dizendo que o dono daquela cinta queria apanhar, que sofreria em Jerusalém e tal. Aí a igreja disse, Paulo, não vai, questionando, não, você vai sofrer, você vai padecer. Paulo disse, eu estou pronto não somente a sofrer, mas até a morrer por causa do evangelho de Cristo Jesus. Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, Paulo usa uma expressão que para mim é extraordinária quanto à sua disponibilidade para Deus. Em Atos 20, 24, diz assim, em nada tenho a minha vida por preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para testemunhar do evangelho da graça de Deus. Olha que expressão extraordinária. Olha que disponibilidade desse gigante Paulo. Ele disse,
em nada, eu tenho a vida, só usa uma expressão dessa quem realmente está pronto, está disposto a pagar o preço pela propagação do Evangelho. Está pronto, está disposto a enfrentar qualquer circunstância. O Evangelho é a prioridade na sua vida. E Paulo tinha o Evangelho como a prioridade da sua vida. Aleluia. Ele disse, eu estou pronto. Não importa o que venha acontecer aí. Não importa as circunstâncias adversas que porventura eu venha enfrentar aí em Roma. Eu estou pronto para pregar o Evangelho. Glórias seja dada ao nome do Senhor Jesus. Então Paulo usa esta expressão e ele ainda diz mais. Paulo ainda diz mais. Senão que o Espírito me revela que de cidade em cidade me esperam prisões e tribulações. Paulo não disse que o Espírito revelava a ele, que esperava ele grandes outdoor, grandes hotéis de luxo, nada contra. Mas Paulo não disse que esperava a ele grandes ofertas ou situações favoráveis. Não, ele disse que o Espírito revelava a ele que esperava a ele prisões e tribulações, situações de adversidades, situações difíceis. Capítulo 20 de Atos, versículo 22 diz assim: e eis que agora estou indo para Jerusalém, ligado no Espírito, não sabendo as coisas que lá me acontecerão, salvo que o Espírito Santo me testifica em toda a cidade, dizendo que prisões e aflições me esperam. Mas nenhuma destas coisas me comovem, nem valorizo minha vida para mim mesmo, para concluir com alegria o meu percurso e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testificar do Evangelho da graça de Deus. Então, estar pronto é isto, é ter essa disponibilidade, não importa o que venha. Então, primeira disposição de Paulo é inabalável na sua vida, é que ele é devedor. Segundo, ele está pronto. E no versículo 16 ele diz, e eu não me envergonho, olha que coisa linda, e eu não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então Paulo tinha essa certeza, este entendimento, ele tinha esta convicção na sua alma de que o Evangelho era o poder de Deus. Ele era devedor desse Evangelho. Ele estava pronto para proclamar este Evangelho, para difundir este Evangelho. Ele estava pronto para disseminar este Evangelho. Não importava o que porventura viesse a acontecer. E ele estava pronto para isso porque ele sabia, ele tinha essa consciência de que o Evangelho é o poder de Deus. Aleluia. Meus queridos irmãos, estamos vivendo dias difíceis, estamos aí enfrentando esta pandemia de ordem mundial, mas existem missionários agora que estão pregando, e não é esta pandemia que vai parar a igreja, que vai frear a igreja, que vai impedir que a igreja proclame o Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus, o Evangelho é poder para transformar, é poder para restaurar, é poder para curar, é poder para libertar. Não importa a circunstância. E Paulo diz que ele estava pronto para pregar este Evangelho. Aleluia. Existem irmãos nossos em meio a aflições, lá em países distantes, em outros continentes, enfrentando situações das mais adversas para proclamar o Evangelho,
para pregar o evangelho. Igreja, eles sabem que vão para os templos, podem ser fuzilados, podem ser queimados dentro dos templos, proclamando, mas eles estão certos e conscientes de que estão prontos para isto. E tem tanta gente que está temeroso, com medo deste vírus. Ai meu Deus, e eu tenho que ficar em casa. É bem verdade que nós respeitamos as autoridades, mas meus irmãos, proclame o evangelho. O evangelho não nos proporciona uma vida de bênção e de glória apenas terrena. Paulo disse, se nós esperássemos só nesta vida, nós seríamos mais miseráveis dos homens. O evangelho é poder para nos proporcionar a vida eterna, aleluia. O evangelho é poder de Deus para nos proporcionar o direito à vida eterna. Olha que coisa linda! O evangelho não se reduz aqui a uma bênção financeira, uma porta de emprego, a uma cura, não. As pessoas estão confundindo, estão invertendo o valor do evangelho. O evangelho é poder de Deus para, diz Paulo, para salvação. Salvação no sentido de livramento das circunstâncias diárias, mas salvação no contexto de eternidade. O evangelho nos proporciona salvação eterna, direito a uma vida eterna com Cristo. Esse é o evangelho que Paulo está pregando. E ele diz, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É importante observar esta colocação, de todo aquele que crê. A salvação é gratuita, a salvação é dádiva, mas você precisa crer. Agora, olha que coisa linda, nós observamos. Temos aqui 3 verdades: a obrigação do evangelho, sou devedor; a dedicação do evangelho, estou pronto; e a inspiração do evangelho, não me envergonho. Paulo é devedor como servo, está pronto como apóstolo e não se envergonha como alguém que foi separado para o evangelho de Deus. Então você precisa entender que o evangelho é para a sua vida como obrigação, também como prontidão e também como no sentido de inspiração. Porque você deve ser devedor, estar pronto e não se envergonhar como inspiração, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Então, meu querido, eu quero deixar esta reflexão para a sua vida. Pregue o evangelho, anuncie. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para tudo, tempo para rir, tempo para chorar, tempo para cantar, deixar de cantar, tempo para abraçar, tempo para deixar, olha o tempo aí, deixar de abraçar. Nós estamos nesse tempo, precisamos deixar de abraçar, porque o tempo não nos proporciona abraçar agora e nem dar as mãos, coisa que é tão preciosa. Mas existe uma coisa que não há tempo. E a Bíblia diz, pregue o evangelho, há tempo e fora de tempo. Então o evangelho não existe tempo para se propagar. Não podemos nos abraçar, estarmos juntos dando as mãos, mas não podemos nos calar no contexto de propagação do evangelho. Então pregue o evangelho. Para encerrar, faz lembrar-me o testemunho de um jovem que foi preso pelo Exército Vermelho Comunista, e ele foi lançado na prisão, aquele adolescente, e continuou pregando o evangelho lá dentro, e os soldados disseram para ele, se você continuar pregando, nós vamos cortar a sua língua. E ele continuou pregando. Os soldados retornaram à cela, o viram pregando, pegaram uma faca e cortaram a sua língua. E disse, eu quero ver você pregar, e jogaram ele no canto da cela. Quando os soldados retornaram, ele estava tirando sangue da boca e escrevendo na parede, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo salva. Então pregue o evangelho, a tempo e fora de tempo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Você que foi chamado, escolhido para este tão extraordinário propósito, que é pregar o evangelho de Cristo.
Esta é a mensagem, esta é a reflexão de Deus para o seu coração nesta manhã. Amanhã nós temos mais uma reflexão. Então guarde bem, a reflexão de hoje é esta: a necessidade de pregar o evangelho. Eu prego o evangelho porque sou devedor. Eu prego o evangelho porque eu estou pronto. E eu prego o evangelho porque não me envergonho dele. Prego o evangelho a tempo e fora de tempo. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Um forte abraço e muitas vitórias nesta semana, em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde.